Começou a semana de Halloween aqui no Você Sabia. Quem nunca aí ouviu a história da misteriosa boneca Annabelle? Uma boneca tão amaldiçoada e perigosa que teve que ser trancada em uma caixa de vidro. Ela foi trancada em uma caixa de vidro para que ela ficasse presa ali e não fizesse mais mal para ninguém. Mas já pensou se alguém não tivesse conseguido pegar essa boneca e ela continuaria solta aí, amaldiçoando geral? Bom, galera, estamos contando isso para vocês, pois foi exatamente isso que aconteceu com um suposto vaso amaldiçoado, que assombra e retira a vida das pessoas por onde passa. E hoje em dia ninguém sabe onde esse vaso se encontra. Então no vídeo de hoje vocês vão conhecer a história do vaso amaldiçoado. Bom, galera, mas antes se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Vai deixando o joinha aí se você apoia essa semana de Halloween e se você quer ver mais vídeos aqui no canal com essa temática. E agora então, se já deixou o joinha e já é um inscrito, puxa o Halloween. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Vaso Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Halloween Molo. E como vocês sabem, há muitas histórias espalhadas pelo mundo de objetos que são acusados de serem assombrados ou sobrenaturais. Objetos que provocam eventos estranhos e fazem até mal para quem o possui, atrapalhando com a vida do portador ou até tirando ela. É por isso que alguns dizem que esses objetos são amaldiçoados. Já outros dizem também que esses objetos podem estar sendo possuídos, com algum espírito maligno e vingativo dentro dele. E esse então, galera, é o caso do vaso amaldiçoado, também conhecido como vaso amaldiçoado de Bassano, que carrega junto com ele uma história bem assustadora. Então, sem mais enrolações, vamos conhecer essa história. A história do vaso amaldiçoado. Se você olhar para esse vaso, talvez não veja nada demais nele. Parece só um objeto antigo. No máximo, você vai achar um pouco estranho. Porém, galera, o problema está exatamente onde a gente não consegue ver, no sobrenatural. Pois esse objeto carrega uma energia negativa e um histórico bem macabro. Bom, galera, como já falamos, esse vaso, esse objeto amaldiçoado, se chama vaso Bassano. Ele é um vaso comum, feito de prata e pesa quase 2 quilos. Porém, galera, não é sua aparência que chama a atenção, e sim o que ele guarda. Pois muitos acreditam que ele supostamente carrega uma maldição. As primeiras menções sobre esse objeto começaram a surgir lá no século XV. E essas histórias falavam que esse vaso foi feito em uma cidadezinha pequena, lá na Itália, no norte da cidade de Nápoles. A lenda então, galera, conta que todo mundo que possui esse vaso, todo dono, todo portador, sofreram alguma tragédia misteriosa. Alguns ganharam esse vaso, outros até compraram, mas todos os seus donos acabaram se ferrando, deixando o vaso ainda mais famoso e amaldiçoado. Porém, o problema mesmo é que não se sabe até hoje o porquê desse vaso ser amaldiçoado. O que aconteceu para ele ter ficado assim? Quem criou esse vaso e coisas do tipo. E a coisa principal é que ninguém sabe onde esse vaso está hoje. Mas a única coisa que se sabe de fato é que esse vaso é um dos objetos mais amaldiçoados aqui da Terra e sempre esteve ligado a histórias macabras. As histórias macabras do vaso Bassano. Como já falamos, esse vaso teria sido feito no século XV e pela primeira vez ele foi dado de presente a uma jovem noiva, bem na véspera do seu casamento. Coitada. O vaso teria sido entregue para a noiva anonimamente. Ela não sabia de quem veio o presente, porém foi dado como um símbolo de boa sorte, um dia antes dela se casar. Mas de sorte esse vaso não trouxe nada. Pois galera, no dia seguinte, o dia do casamento, a noiva simplesmente não apareceu no seu casamento. Procuraram a noiva e mais tarde descobriram que aconteceu uma tragédia naquele dia. No dia seguinte, a noiva foi encontrada no seu quarto com um vaso em suas mãos, porém sem vida. Não conseguiram saber ao certo o que teria tirado a vida dela. Não parecia que alguém tinha entrado ali, ou muito menos que ela teria feito aquilo com a própria vida. Então foi uma coisa misteriosa sem explicação, e a partir de então, o vaso fez sua primeira vítima. Depois então do incidente, a família da moça acabou ficando com o misterioso vaso. Pobres coitados, né, ingênuos. Acho que eles não sabiam do poder desse vaso. E logo depois de um dos membros da família se apossar desse vaso e colocar ele no seu quarto, ele também foi encontrado sem vida. Segunda vítima já. Depois disso, então, o vaso foi passado para um outro membro da família, mas que também rapidamente teve o mesmo destino dos outros 2 parentes. Misteriosamente, ele também se foi, sem nenhum motivo aparente. A não ser o vaso, né? Parecia até que a família estava amaldiçoada, perdendo vários membros da família em seguida, um atrás do outro sem nenhuma explicação. Foi aí, então, depois da terceira vítima, que a família começou a perceber que talvez teria algo de errado com aquele vaso, e que talvez aquele objeto fosse amaldiçoado
amaldiçoado, assombrado ou algo do tipo. E por isso então que essas coisas estavam acontecendo com eles. Eles então decidiram sumir com o vaso e esconderam ele num lugar supostamente seguro, onde ninguém mais o encontraria. E aí, galera, é que a gente não se sabe ao certo o que aconteceu com o vaso, pois existem algumas versões diferentes da história. Alguns dizem que, com a ajuda de um padre, esse vaso foi escondido em um lugar sagrado para afastar e conter a maldição que havia nele. Já outros dizem que a família simplesmente enterrou ele em um lugar qualquer com um bilhete escrito: cuidado, esse vaso tira a vida de quem o possui. O problema mesmo, galera, é que mesmo escondido, 100 anos depois, alguém infelizmente encontrou o vaso novamente. E a maldição recomeçou. O vaso reapareceu, galera, em 1988, e ele foi encontrado por um italiano no próprio jardim da sua casa. O cara achou aquele objeto estranho enquanto fazia algumas escavações. E foi aí então que começou a nova onda da maldição do vaso. Quando o homem então encontrou aquele objeto, ele achou que poderia ser algo valioso e decidiu desenterrá-lo. Imediatamente ele levou esse vaso para um leilão, achando que poderia conseguir alguma grana com ele. Ah, galera, e um detalhe, ele havia encontrado aquele bilhete no vaso, dizendo que o atual dono iria perder sua vida. Mas mesmo assim, ele não ligou para o bilhete e resolveu leiloar o objeto. Não vai ficar comigo mesmo? Ele então colocou o vaso bastando para ser leiloado sem o bilhete que alertava o perigo da maldição. E isso com certeza foi uma sacanagem dele. Como ninguém tinha noção daquilo, da história do vaso, rapidamente a galera começou a ter interesse no objeto. E o vaso, galera, foi comprado por um farmacêutico por 4 milhões de liras italianas. Que hoje seria algo em torno de 2.300 dólares, quase uns 10 mil reais. Mas mesmo assim, galera, você não tinha que gastar nem R$1 com esse vaso, né? Porque é um vaso amaldiçoado. E com certeza vocês já sabem o que vai acontecer, né? O farmacêutico que comprou esse vaso, infelizmente faleceu 3 meses depois. Depois disso, então, a família, sem saber, teria vendido o vaso para um médico de 37 anos. Que também se foi pouco tempo depois de ter comprado esse item amaldiçoado. E o pior é que a galera do nada ia embora e nem sabia o motivo. E aí, com isso, eles repassavam o vaso. Depois de alguns anos, um arqueólogo teria comprado esse vaso. E a mesma coisa aconteceu com ele. O arqueólogo também teve o mesmo fim que os outros donos do vaso tiveram. E faleceu por causa de uma infecção misteriosa, que não foi explicada até hoje. Foi então, depois de tantas fatalidades relacionadas com esse vaso, que a polícia teria confiscado esse objeto, para poder parar com essas tragédias. A polícia então investigou o objeto, mas não encontrou nada. Porém, por precaução, eles colocaram o objeto dentro de uma caixa de chumbo, para que ele pudesse ficar preso ali dentro. Há quem diga que os oficiais tentaram vender esse vaso para alguns museus, só que todos os museus recusaram esse vaso, devido ao seu terrível histórico de incidentes. O estranho, galera, é que normalmente, quando um objeto é amaldiçoado ou que tem várias histórias por trás dele, vários museus costumam receber esses objetos normalmente para poder deixar lá expostos. Porém, galera, nenhum museu quis ficar com esse vaso. E desde então, o paradeiro desse vaso se tornou um grande mistério. Não se sabe se está ainda com a polícia, se alguém comprou, algum colecionador comprou e guardou. Ou se a polícia foi lá e deu pra alguém, né? É um inimigo deles, né? Aí... Ô, mano, tem um cara ali que a gente precisa prender, vamos enviar pra ele via Sedex. Um mafioso, aí ele recebe um vaso e morre. Bom, galera, e esse é um dos maiores mistérios que existem aqui na Terra. Onde está o vaso misterioso de Bassano? E outra coisa que ninguém sabe é o motivo dele ser assim, dele ser amaldiçoado. Por quê? O que tem nele? Se é alguma maldição de algum espírito, ou sei lá, como quebrar essa maldição, ninguém sabe. E outra coisa estranha também, galera, é que objetos de prata, geralmente, são conhecidos por manter o mal longe, afastar o mal. Mas no caso desse vaso, parece que ele tá guardando o mal ali dentro. Como se o ferro fosse condutor de maldade, né? Ou senão, tipo, é a casinha dele ali, fica preso. E é por isso que muitos que já ouviram essa história a respeito desse objeto de prata, dizem que ali com certeza existe uma maldição muito forte e pesada. Pois só uma maldição tão forte do tipo poderia ter força suficiente para se fixar em um objeto feito totalmente de prata. O problema é que não se sabe muito mais do que isso. Temos poucas informações atualizadas sobre esse vaso. Ninguém sabe onde ele tá e só existe uma única foto dele na internet. E é por isso então, galera, que esse vaso também pode ser uma grande lenda. Pois mesmo se toda essa história foi verdade ou não, hoje em dia ele existe apenas nas histórias. Ainda bem, né, galera? Porque ninguém conseguiu encontrar esse vaso novamente. Senão também, né, ia perder a vida. Tipo o número da morte, né? Não, deixa pra lá, bloqueia esse número. Mas, galera, não existe apenas esse vaso de objeto amaldiçoado pelo mundo. Existem muitos objetos rodeados de histórias macabras. Um deles foi o túmulo de Tutankhamon, que dizem que até hoje ele é amaldiçoado. Isso porque em 1922, o túmulo de Tutankhamon foi aberto. Quem abriu esse túmulo foi Howard Carter. Ele achou que tinha feito uma grande descoberta, mas na verdade ele tomou mesmo uma grande maldição. Isso porque nos anos seguintes,
Howard acabou perdendo a sua vida. E não foi só ele. Outras 11 pessoas que também trabalharam na descoberta do túmulo acabaram falecendo. Então essas tragédias acabaram deixando esse túmulo de Tutankhamon com a fama de ser amaldiçoado. Dando início assim à maldição do faraó. Vamos falar rapidamente de mais um objeto. E se vocês deixarem muito like e também muitos comentários aqui embaixo, a gente pode trazer um vídeo sobre cada objeto, ou sei lá, também fazer uma lista trazendo mais objetos ainda. Mas o objeto que vamos falar agora também é um dos mais amaldiçoados do mundo, conhecido como a caixa Dybbuk. Esse objeto antigo estava sendo vendido e acabou sendo adquirido por um colecionador de antiguidades. Parecia ser uma caixa comum, um pouco velha, meio desgastada. Mas o problema em si, galera, não era a caixa de madeira, e sim o que estava dentro dela. As lendas afirmam que existe um espírito dentro da caixa, um espírito maligno que estava preso e foi solto para atormentar o dono dessa caixa. Coisas que pareciam estar ali para que o espírito se manifestasse. Kevin Menes, o colecionador que comprou essa caixa, não demorou muito para se desfazer do objeto, quando percebeu que aquilo era um negócio pesado. Kevin então leiloou a caixa para um museu assombrado, o Museu de Zak Bagans. E você já ouviu falar de algumas pedras que são amaldiçoadas? Pois é, galera, existe uma montanha que é completamente assombrada e fica onde? Lá na Austrália. Também conhecida como Uluru, trata-se de uma misteriosa montanha vermelha lá na Austrália, que muitos dizem ser um grande local espiritual. Segundo a lenda, a montanha é como se fosse um grande cemitério, uma tumba de espíritos aborígenes que se foram. No local existem vários desenhos antigos, e a população local sempre avisa os turistas a não carregarem nada de lá, nem mesmo uma simples pedra no chão. Porém, galera, mesmo com os avisos, quem visita o local acaba querendo levar uma lembrança, e é por isso então que muitos levam pequenas pedras para casa. O problema mesmo foi que algumas histórias contam que quem ignorou esses avisos e pegou algumas pedras e levou para casa, meses depois acabaram jogando elas fora. Existem várias histórias, galera, de pessoas que sofreram acidentes, passaram por situações tensas, coisas inexplicáveis, simplesmente depois de ter levado a pedra embora. Os moradores locais dizem que os turistas que carregam essas pedras embora estão levando com eles também os espíritos da montanha. Não sei se você vai para essa montanha um dia, né, para o Uluru, mas se você for, nada de pegar pedra, viu? Chuta a pedra. Aí pior, né? Tá chutando o espírito, aí depois ele vai ficar puto. Então faz carinho na pedra, faz carinho e deixa ela lá. Não toca em pedra nenhuma não, doido, tá maluco? E aí, o que você achou desses objetos e suas histórias? Você acredita nessas coisas de objetos amaldiçoados? E você aí que não acredita? Ah, não acredito não. Teria coragem então de ter esse vaso dentro da sua casa? Acreditando ou não, eu não quero não. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Eu acredito assim que se tiver na minha casa, talvez possa mudar minha vida. Agora se não tiver, Tá suave. não vai acontecer nada, filho. E é isso, galera. Como já falamos, tem vários outros objetos e podemos também voltar a falar sobre só um objeto. A semana do Halloween apenas começou. Então já vai se preparando aí, deixando o seu like, porque vocês vão ser bombardeados de vídeos todos os dias com a temática de terror. Algumas histórias, algumas coisas mais suspense, uns lugares mais assombrados. Mas todos os vídeos com esse ar um pouco mais sombrio, demorou? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscreva no canal, siga a gente também nas redes sociais, estão aqui na tela. Aproveite também e mande alguma sugestão, algum assunto, algum tema que você quer ver aqui no canal, lá no Instagram. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Veja outros vídeos do canal também, se você não assistiu. Se prepare aí, porque a maratona do especial de Halloween está começando. Então, em breve, assista todos os vídeos. Demorou? Vamos ficando por aqui então, galera. Até amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu! Vamos fazer um easter egg? Todos os 7 vídeos, mas a gente tem que falar uma palavra. E aí vai fazer uma frase. Vai começar com abóbora. Pronto. Aí abóbora, aí depois a gente fala. Maligna nasceu no campo de Marte. Boa. Gostou?